Amados, eu era órfão, meu pai me adotou, aleluia. Hoje eu sou filho, glórias a Deus. Amém, queridos? Nós fizemos aqui por um longo tempo o Sermão do Monte. E estamos, acho que há 2 semanas, né, pastor? Há 2 semanas que a gente já está, há 3 semanas, 4ª semana que a gente está fazendo uma série sobre maturidade rumo à plenitude. Amém, querida? O texto base está em 1 Coríntios 12:12. E hoje o título dessa ministração vai ser: a falta de maturidade nos traz prejuízo. Para a gente ter uma noção de quanto isso é valioso na nossa vida. A maturidade, é buscarmos isso, né, amados? Em 1 Coríntios 12:12, a palavra de Deus diz assim: porquanto assim como o corpo é só uma unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Amém, queridos? Isso significa que nós somos um dos membros do corpo de Cristo. Amém? Aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, não deveriam trabalhar para Ele. Eu quando li, eu achei muito interessante, sabe? Porque aqueles que não permitem que Deus trabalhe, por exemplo, Deus quer trabalhar na minha vida, ou na vida de cada irmão. E se você não permitir, então, como que Ele pode, como que você pode trabalhar por Ele, representar Ele no seu dia a dia, no seu ministério? É um nome aqui, quem escreveu essa frase aqui, eu nem vou falar, porque se eu falar eu passo vergonha. É Shikmanei. Olha aí, viu? O que Deus faz? Aleluia. Introdução. Na semana passada, amados, o pastor Marcelo nos instruiu que a imaturidade impede de acessar a herança plena. Quer dizer então que, amados, se nós não tivermos maturidade, a gente não buscar essa maturidade, nós não vamos tomar posse da herança, amados. Isso é algo assim fenomenal nas nossas vidas, que nós temos que buscar. Por quê? Porque se nós buscarmos, nós passamos realmente, que nem o louvor falou aí, filhos. E quando você é filho, você tem direito à herança do pai. Agora, se você não for filho, não tiver maturidade para chegar a esse ponto, então vai trazer sério prejuízo ao reino de Deus. Amém? Todos fomos chamados a cooperar com algo no reino de Deus. Paulo afirma isso aos irmãos de Coríntios, que coletivamente somos um corpo. Amados, e essa é uma grande verdade, que realmente nós somos um corpo. A igreja é um corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem vários membros. A orelha não pode falar que é o olho, porque a orelha é a orelha, o olho é o olho. Por isso que muitas vezes eu ouvi que a direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, quando você se olhar no espelho, quando você se imaginar no espelho, olhe para você. Vê quantos membros você tem no seu corpo. Agora você imagina Jesus, o monte de filhos que ele tem. Imagina quantos membros ele não deve ter, amém, amado?
é uma plenitude, né, pastor? É algo assim fenomenal na vida de Jesus. Porque ele veio, ele morreu e ele voltou. Para quê? Para que nós fizéssemos parte do ministério dele. Porque você está aqui na igreja fazendo parte do ministério de Jesus. Não é do ministério do pastor Osmar, do pastor Luiz, do pastor Silas, não é não. Você está aqui fazendo parte do ministério de Jesus. Você está aqui engajado nas raízes e no corpo de Cristo. Por isso que você está aqui. Amém, queridos? Contudo, o apóstolo também diz que individualmente somos os membros do seu corpo. Aqui fala 1 Coríntios 12, 27. Deve estar aqui, rapidinho. 26. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então, individualmente, os irmãos, não é coletivamente. Individualmente, os irmãos fazem parte do corpo de Cristo. É membro do corpo de Cristo. Então, cada um de vocês tem a sua parte. Vocês não estão separados. Muito pelo contrário, vocês estão unidos, mas individualmente no corpo de Cristo. Então, cada irmão tem a sua porcentagem. Cada irmão tem aquilo que muitas vezes falamos, né? A sobriedade do saber o que se cumprir no seu dia a dia. Sabe, amados? Nós temos algo para cumprir no nosso dia a dia. Como que vamos cumprir esse algo? É através da sua dedicação ao ministério de Jesus. É através da palavra de Deus. Porque a palavra nos une. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. João 8:36 diz assim, ó: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Isso é muito importante. Porque ainda além de você ser membro do corpo de Cristo, ainda você é livre. Nós somos livres para adorá-lo. Nós somos livres para buscar a nossa maturidade. Nós temos que buscar, amados. Isso não vem de graça, não. Isso não vem de graça. Nós temos que achar o caminho certo, pastor. Sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos. Mas nós temos que seguir esse caminho para chegarmos em algum lugar. Porque se você não seguir esse caminho, você não vai chegar a lugar nenhum. Então nós temos que achar por esse caminho a maturidade que temos que atingir. Para só assim passarmos a ser filho de Deus. Só assim passarmos a ter essa maturidade para nós termos direito à herança que está programada para a nossa vida. Às vezes, amado, nós temos tantas coisas maravilhosas que nós temos que pegar e não conseguimos. Por quê? Porque muitas vezes não cremos que somos capazes de buscar a maturidade em Cristo Jesus. Tantas coisas, amados, tem para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Todos os pais, muitas vezes, pastor, ele deixa uma herança. E nós temos já essa herança e não pegamos. Não conseguimos atingir ela. Por que será, amados? Falta de fé? Falta de amor? Falta da palavra de Deus? Essa igreja aqui atualmente, amados, pelo que eu sei e pelo que eu ando vendo, é uma das igrejas que mais ensina. Aqui tem milagre, aqui tem poder. Só que é uma igreja que te ensina, te mostra o caminho. Mostra que aqui não tem pessoas soberbas, mas há pessoas humildes de coração.
tanto os pastores como as pastoras e como os irmãos aqui. Quando eu adentro esta casa, amado, meu coração se alegra. Por que que se alegra? Se alegra porque eu sei que eu estou em família. Amém, mano? Estou em família. E busco o que os irmãos buscam. Porque eu não sou imaturo, mas não tenho maturidade. Eu tenho que buscar, eu tenho que achar esse caminho. Como todos nós. E eu creio que todos nós juntos vamos achar esse caminho para a maturidade. Eu creio, amados. Eu tenho fé nisso. Porque eu sei que o nosso Jesus é poderoso para nos mostrar, para nos ensinar o que precisamos ter para ter maturidade. Isso eu creio. Porque depois da maturidade vem a plenitude, né, pastor? Só depois de maduro que a gente alcança a plenitude. Então há muitas coisas, amados, para acontecer nas nossas vidas. Muitas coisas. Só que nós temos que deixar Jesus trabalhar na vida nossa. Sabe? Nós temos que deixar Jesus operar de acordo com a necessidade de cada um. Sabe? Não é porque eu posso, eu quero. Você não pode nada, você não quer nada. Quem quer é Jesus. A partir do momento que você adentrou essa porta para dentro, você está aqui sobre a responsabilidade do pastor? Você está sobre a responsabilidade de Jesus, amado. É sobre a responsabilidade dele. Todos os seus atos, todos os seus pensamentos são por responsabilidade dele. Eu creio, pastor. Eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que Ele é capaz de nos ensinar aquilo que é bom para as nossas vidas. Como vem nos ensinando. Ensine o caminho que seus filhos devem andar, que jamais desviarão. Olha isso, amado. E muitas vezes você fica de longe sondando a criança, né? Não fica de longe sondando, não. Amém? Tem que cuidar, mas não pode ficar de longe, não. De longe Jesus não permite, não. Amém, queridos? Aqui diz assim, ó, ele também destaca que como membros, cada um de nós possui uma função. Olha isso, ó. Como membros, cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma função. Sabe? Por quê? Que cada um de nós tem uma função. Para saber, para aprender, para se sentir seguro, para se sentir amado. Você quer ver a coisa mais gostosa? É ser amado pelos irmãos. É a coisa mais gostosa do mundo, pastor. Sabe por quê, amados? Porque a partir do momento que você entra, você recebe um abraço de um, recebe um abraço do outro. Quando eu chego na igreja, eu quero cumprimentar todo mundo, sabe? Mas a gente sabe, aquele que ama a gente, aquele que está aprendendo a amar. E assim é Jesus. Ele sabe quando você está 100% para Ele, ou quando você está 70%, 80%. Então nós temos que ter certeza daquilo que buscamos. A função de cada pessoa é muito importante para o todo, pois o corpo vive da interação dos membros. 1 Coríntios 12, 14 e 25. Fala assim: porque também o corpo é constituído de apenas membros, mas de muitos. O 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Olha isso, mano. Eu acho que vocês não entenderam.
Não, ué. Não, eu vou ler de novo. Não entenderam, ué. 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação um pelos outros. Agnes, eu tenho que ter dedicação por você, meu irmão. Você pela Micaela, eu pela Micaela, minha esposa. A benção é grande, aleluia. Sabe? Então quando fala isso, está falando o quê? Que os irmãos em si tem que ter uma dedicação especial um pelo outro. É, unidade. Posso falar essa palavra? Eu não sei se eu posso. Somos um em Cristo Jesus. Alguém duvida disso? É um corpo só. Menos é diferente, mas é um corpo só. Você vê, tem uns que é mais bonito. Mas Deus é bom. Aleluia. Ou seja, cada membro possui uma função que importa, que é fundamental. Ninguém é uma verruga no corpo de Cristo, ou algo que pode ser tirado, e não faz falta. Nenhum cristão deveria acreditar que não foi chamado para tarefa alguma, exceto que não fomos chamados para realizar as mesmas ações, mas todos fomos chamados para realizar algo no corpo de Cristo, cada um da sua própria função. Possui responsabilidade de cooperar com o restante do corpo. Acabamos de falar. Cada um de nós temos que cooperar um com os outros. Não pode, eu sou melhor, eu faço. Não é assim não. Tem que cooperar um com os outros. Se o irmão está com uma dificuldade, e você sabe o problema do irmão com aquela dificuldade, aproxime-se dele. É um membro do teu corpo, irmão. Exatamente. Exato. Se você sabe, amados, que há um irmão entre vocês que está com problema, visite, não espera só o pastor ir. E você, irmão, se tiver algum probleminha, não fica com esse negócio não. O pastor não vem. Os pastores dessa igreja todos trabalham. Todos trabalham. Aqui, amados, nessa igreja, ninguém vive do altar não. Essa palavrinha me incomoda, sabe? Então, todos nós não vivemos do altar, mas sim trabalhamos. Amém? Isso é uma benção, amados. Todos os pastores, eu já vi cada pastor chupim que você não faz ideia. O senhor está vendo, né, pastor? Meu Deus, misericórdia. Ô chupim, saudade de você, cara. Oh, meu Deus. Deus sabe que... Não. Deus sabe que tudo que a gente fala aqui é sério, não sabe? Às vezes a gente ri um pouquinho para descontrair, né? Mas chupim, desculpa mim. Eu não vi você aí, querido. Contudo, até para desenvolver dons ministérios confiado pelo Senhor é necessário maturidade. Se você quer dom, é enviado pela maturidade. Você tem que buscar a maturidade para que Jesus te dê dons.
E há muitos dons, amados, esperando. É algo que dentro da igreja, pastor, chega a trazer prejuízo. Se não houver os dons, tem prejuízo a igreja. Porque como que o irmão vai saber que o Espírito Santo está falando com ele? Ou precisa dos 5 dons, precisa. 5 ministérios. Então, o que traz esses 5 ministérios para a nossa vida? Nós buscarmos a maturidade. Alguns até recebem antes, né? Alguns a gente não sabe trabalhar de Deus, às vezes recebe antes. Mas há necessidade de buscar a maturidade. Também. Muitas vezes acontece isso. Não sabe lidar, né? Davizinho, fica pronto que eu vou precisar de você. Olha isso, amado. Jesus, com 12 anos de idade, já impressionava os mestres da lei. Lucas 2, 46 e 47. Show aí, Davi. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Esse era o nosso Jesus. Com 12 anos ele já frequentava o mestrado. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Jesus, uma vez, ele sumiu. Então a mãe e o pai saíram a procurar e não achava ele, sabe? Não encontrava. Poxa, e uma mãe e um pai, quando um filho desaparece, você imagina a preocupação que não é, né? Se põe no lugar de José e Maria. Preocupação que eles não passavam, né? Mas pela felicidade deles, acharam ele dentro do Sinédrio, né, pastor? O quê? Lendo e estudando com os mestres da lei naquela época. Então, quando muitas vezes a gente fala assim que Jesus ensinava por parábolas, ele ensinava mesmo porque ele era muito inteligente. E ele só voltou, só depois dos 12 anos de idade, mas só aos 30 começou o seu ministério. Quando ele tinha 30 anos é que começou o ministério deles. Dos 12 aos 30 anos, não tem na Bíblia, né? O que ele fazia, mas eu creio que ele estudava. Amém? Davizinho. Cadê? Aqui, ó. Lucas 2. Não é esse, não. Lucas 3, 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Paulo, instruindo Timóteo acerca do que almejava o episcopado. 1 Timóteo 3:1. Queria ensinar o ministério, né? Tem ministério, né? Olha lá. Esta é uma declaração digna de todo o crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Se você almeja, amado, algum grau na igreja, algum ministério na igreja, isso é excelente para a sua vida. Isso é algo maravilhoso. É sinal que você quer servir a Jesus, você quer servir a igreja, você quer estar fazendo parte do corpo da igreja. Isso é algo excelente, a palavra diz. Então você que tem vontade de ter ministério, as meninas do ministério de dança, isso é maravilhoso, sabe?
Isso, eu creio que Jesus, Ele ama, Ele... No entanto, outro dia sentado aqui, o Espírito Santo falou comigo, eu fui falar com elas. E é amor mesmo, pastor, é algo assim maravilhoso. Meus parabéns, viu? Pela condução, Paloma, né? Meus parabéns pelo braço forte. Muito, muito lindo, muito lindo. Paulo instruindo Timóteo acerca... Perdão, tem umas coisas aqui. Ele apresenta uma lista de exigências. 1 Timóteo 3,6. Apresenta uma lista de exigências. Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberba e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Essa palavra é forte, amado. Sabe? Soberba. Muitas vezes a pessoa dentro da igreja, ela acha que ela é Jesus. Sabe? O que você faz na igreja? Eu sou Deus lá. Por quê? Porque deixou algo subir no coração que não pode, subir na cabeça que não pode. Você tem que ter na sua mente que você dentro da igreja é simplesmente um filho, um servo de Jesus, sabe? Dentro da igreja. Eu não posso, eu vou falar assim, eu prego na igreja, eu falo do amor de Jesus. Eu pregar eu não sei não, mano. Sabe? O que aconteceu com o diabo? Por que ele, a terceira parte dos anjos, caiu? Sabe por quê, amados? Simples. Ele queria ter um trono acima de Deus. Ele queria o poder dele acima de Deus. Aí o que Deus fez? Tchau. E nós ficamos expulsando essas coisas. Derrubou e nós expulsa. Vocês ri, mas não, a coisa é séria, não dá para rir não. A coisa é séria demais. A palavra neófito significa novo na fé. E fala de alguém novo convertido. Tem mais 5 folhas só, amado. Rapidinho. Não despreza a experiência do novo nascimento, da conversão. Apenas aponta para o fato de que maturidade é conquistada. Tem que buscar. Amém? Vocês entenderam, amado? Maturidade, ela é conquistada. Você tem que conquistar a maturidade e buscar ela. Não alcança imediatamente após o novo nascimento. Ela demanda tempo. A maturidade, ela demanda um tempo. Não é de uma hora para outra que você consegue, ou que nós vamos conseguir. Ela demora um tempo, viu, pastor William? Maturidade, ela demora. Sabe? É por isso que eu falei que nós necessitamos muito da presença de Jesus na nossa vida, para nos mostrar o caminho aonde nós possamos conseguir essa maturidade mais rápida, sabe? Para que Ele mostre para nós aonde nós vamos buscar isso mais rápido, porque a maturidade dentro da igreja é necessária. Nós tendo maturidade, nós não vamos trazer prejuízo à obra do Senhor. Amém, queridos? Tem muita gente crente incendiado pelo chamado divino. Não entendem a importância da espera, nem respeitam o processo. Vocês entenderam aqui, amados? Às vezes você está tão assim, sabe?
motivado, e eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, sabe, aí onde fala está incendiado, sabe? Você quer porque quer, não está nem aí com os outros. Você passa em cima do pai, da mãe, vai pisando em cima de todo mundo. Não está nem aí, entendeu? Só que não respeita o processo, sabe? Você tem que respeitar as fases que você tem na sua vida. Você tem que respeitar aquilo que Deus propôs para você. Porque esse propósito é sério, amados. É você buscar legitimidade no ministério de Cristo. É saber esperar. É saber conter a ânsia e a vontade de querer algo que ainda não está preparado para receber. Tem processos da nossa vida que, se você receber, daí um mês você perde, você sai até da igreja. Mas não, temos que ter maturidade de esperar esse processo. Muitas vezes, quando a gente fala em processo, fala da borboleta, né, pastor? Se você for tirar a borboleta de dentro do casulo, você mata ela. Então você tem que esperar o casulo abrir para ela sair, bater asa. Aí você não atrapalha o processo. Muito pelo contrário, você não mexendo lá, você está ajudando. E tem muitas coisas que, se você não mexer, você ajuda. Se você não mexer, você não traz prejuízo para a obra, você não, sabe? Você ajuda naquilo que é necessário, sem pensar em deixar o processo derrubar você. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. E fala assim, ó: todos nós temos responsabilidade de cooperar para crescimento do reino. Isso é uma verdade. O gadareno, o próprio Jesus declarou a ele para ir para a sua casa e anunciar o evangelho. Marcos 5:19. Jesus não consentiu, entretanto, orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Olha isso, amados. Versículo mais lindo. O próprio Jesus instruiu ele a ir lá, tudo que ele tinha aprendido de Deus, para passar para a família dele. Muitas vezes você tem tantas coisas que você precisa passar para a sua família e você nem lembra. Qual foi a palavra? Não sei, não lembro. Já aconteceu, eu falo isso, pastor, porque quando eu era novo na fé, já aconteceu comigo. Eu ia na igreja e saía, parece que... Mas muitas vezes acontece, infelizmente. O Senhor possui formas distintas para ensinar os seus filhos. O maduro tira das lições aprendizados. O imaturo só sofrimento. Passa a dor e continua a fazer as mesmas coisas. Olha isso. Deus realmente quer que avancemos em busca dessa maturidade para uma dimensão mais profunda de vida cristã, e que nós movemos mais no sobrenatural. Precisamos mover mais no sobrenatural, amados. Esse pode ser um dos caminhos. Mas uma coisa é certa: por isso não acontecerá sem o tratamento de Deus em nossas almas. Amados, a palavra diz que o sobrenatural de Deus nós temos que ter. Nós temos que buscar. Nós temos que presenciar o sobrenatural de Deus na nossa igreja.
E o sobrenatural de Deus é algo maravilhoso para a igreja. Se você buscar o sobrenatural de Deus para a sua vida, você vai enriquecer a igreja. Porque as pessoas vendo o sobrenatural na sua vida, vão ver o sobrenatural na vida dos pastores. E juntos vamos alcançar algo maravilhosos para as nossas vidas. Mas basta crermos. Se crermos, vamos conseguir. Se não crermos, não vamos conseguir. Amém? Evitemos assim os danos da falta dela. Busquemos a maturidade e evitemos assim o dano da falta dela. Tudo isso com a consciência que não somos os únicos prejudicados nessa história. Infelizmente, a imaturidade faz com que a conta seja paga por quem nada tem a ver com a nossa própria falta de dedicação e crescimento. Olha isso. A conta, amados, ela vai chegar. Que nem muitas vezes você está tão preocupado, aí vem o irmão e fala, não, o boleto chega. Uma hora o boleto está batendo na porta, é verdade. A conta ela chega. E se a conta chegar, nós temos que pagar. A nossa própria falta de dedicação ao crescimento. Para uma igreja crescer, para um membro crescer, tem que ter dedicação, sabe? Tem que se expor às coisas reais da vida, se dedicar mais em tudo, não só na igreja, até no seu dia a dia. Muito pelo contrário, às vezes não, é muito no seu dia a dia. Por quê? Porque a dedicação sua no seu dia a dia faz com que muitas pessoas testemunham você lá fora. E as pessoas testemunhando a sua vida lá fora, você vai ganhar muitas almas aqui dentro. Porque não adianta nada eu falar de Jesus sem dedicação. Falar de Jesus por falar. Vai entrar aqui e sair aqui. Não vai descer no coração. E eu espero que essa noite, o que eu falei aqui, desça no coração de cada um. Amém, amados? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Ministério. Glória a Deus. Amados, guarde isso. Vamos buscar essa maturidade. Vamos buscar essa maturidade. Eu nem falo criança, né? Eu falo imaturo mesmo, né, pastor? Porque a mamadeira já foi tirada, né? O pessoal já é experiente hoje. O pessoal entende tudo que eu falei, até bate palma. Aí. Glória a Deus.